Você abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. E o texto bíblico diz assim, eu vou fazer uma leitura numa tradução que é chamada Bíblia Judaica Completa, e lá diz o seguinte: depois da prisão de João, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo chegou, o reino de Deus está perto. Abandonem os seus pecados, voltem-se para Deus e creiam nas boas novas. Vamos ler juntos esse versículo? O tempo chegou, o reino de Deus está perto. Abandonem os seus pecados, voltem-se para Deus e creiam nas boas novas. Jesus ele fez o seu ministério em 3 anos. O Evangelho de Marcos é chamado do o primeiro Evangelho. E ele é muito sucinto, ele só tem 16 capítulos, ele consegue de uma forma assim bem objetiva contar a história de Jesus Cristo. E Marcos começa falando de João Batista, que é o preceptor de Jesus. Ele vem antes de Jesus, batiza Jesus, e Jesus sai para um lugar deserto para a tentação, e depois ele volta para a Galiléia, iniciando o seu ministério que durou apenas 3 anos. Esse texto fala justamente desse momento do início do ministério de Jesus. E Jesus tinha uma mensagem muito específica que ele pregava. Eu sei que talvez você possa imaginar que a mensagem que Jesus pregava era uma mensagem muito tranquila, muito doce e muito gostosa de se ouvir. Eu creio que sim. Porém, ao mesmo tempo que a mensagem do Senhor Jesus confortava, ela confrontava. E normalmente as pessoas não gostam de ser confrontadas, principalmente quando aquela mensagem vai para o seu coração. Eu já tive experiências de estar aqui neste lugar e ficar sabendo alguns anos depois que a pessoa disse assim: pastor, quase que eu te bati, porque o senhor contou minha vida lá da frente. Eu creio que a minha filha foi lá, falou para o senhor, e o senhor contou toda a minha vida. Eu falei, nem conhecia a sua vida, não sabia nada da sua história. E ele ficou muito irritado com isso. Eu encontro ele lá em Pomerode hoje, sou Egon Lenz, e você pode testificar essa história com ele. Quando Jesus contava as suas histórias, contava a sua palavra, pregava, ao mesmo tempo que confortava, ele confrontava. Jesus não pregava uma mensagem que as pessoas queriam ouvir. Jesus não pregava uma mensagem que iria massagear o seu ego. Você sai daqui, olha que legal, estou nas nuvens, sou um abençoado, sou um príncipe. Jesus não pregava uma mensagem para mostrar a sua sabedoria, capacidade intelectual, capacidade de liderança, de oratória, de atrair seguidores. Já pensou? Jesus estava por baixo, diante de um monte de seguidores que muita gente na internet, os coaches atuais têm. Inclusive tem um texto de João 6 que depois de Jesus ter feito um discurso, muitos discípulos se escandalizaram e começaram a vazar. Está lá em João 6 e ele diz assim: vocês querem ir também? E aí Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então a mensagem de Jesus, ela vinha de confronto também ao encontro das pessoas. Ele não tinha esse interesse de querer suavizar as coisas. E que é um risco que todo pregador tem. Para atrair pessoas é falar que elas gostam de ouvir. E nós não temos esse compromisso com essa ideia de falar o que você quer ouvir. Eu quero justamente falar o que Jesus falou. Eu quero reproduzir o que Jesus reproduziu. A mensagem dele era de salvação, de esperança, de arrependimento, de conversão, de valores do reino. E uma mensagem que tocava muitas vezes o dedo na ferida, e que incomodava as pessoas, e que cutucava o cerne do problema das pessoas. Aquela mulher samaritana, ele falou: vai e chama o teu marido. Ele falou: não tenho marido. Ele falou verdade, porque aquele que você tem não é teu. Então ele tocava na ferida das pessoas. Pedro uma vez disse: Jesus, por ti eu daria a própria vida. Eu disse: você, Judas, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Jesus não deixava tranquila aquelas situações, como se tudo tivesse. Ele confrontava as pessoas que precisavam do confronto. Então eu quero trabalhar algumas ênfases da mensagem de Jesus. São 4 ênfases que eu queria dizer. A primeira ênfase é essa: o tempo chegou. Porque você viu no texto que ele começa na Galiléia dizendo só isso: o tempo chegou. Quando fala para mim o tempo chegou, para mim está dizendo é a hora. E ele está dizendo assim para mim, para você: chega de procrastinar.
Procrastinar é sempre empurrar as coisas que você tem que decidir hoje para frente. Você está começando o ano e você tem que tomar um posicionamento diante do Senhor, mas você vive empurrando essa decisão. Tem muita gente que está esperando uma hora própria, quando eu tiver condições, quando a minha vida for tranquila, não tiver nenhum vício, a minha vida for santa, aí eu vou servir a Deus. Isso é procrastinação, porque Jesus chama as pessoas como elas estão. Então, a mensagem começa por aí: o tempo chegou. Não dá para jogar para frente. E é interessante que o tempo que ele fala aqui, quando você vai estudar um pouquinho a língua grega, e é gostoso ver essa distinção, porque 3 palavras gregas são traduzidas por uma só aqui. A palavra kairos, cronos e aion, são 3 palavras gregas, todas são traduzidas por tempo. O aion é o tempo de longuíssimo prazo. Quando a Bíblia fala de geração em geração, está falando de longo prazo. O Cronos é esse daí que está aqui me perturbando 20 horas e 7 minutos, e eu tenho que terminar até 20 e 25. Esse é o Cronos, e a gente vive no Cronos dia a dia. Mas o texto aqui, quando diz o tempo chegou, ele não está falando do aion, do longo prazo, ele não está falando do Cronos, do tempo cronológico, ele está falando do kairos, que é o tempo oportuno. Quer dizer, a oportunidade chegou. Então veja que desde quando Jesus chegou na terra proclamando, a oportunidade está aí. A oportunidade é para você hoje. O tempo chegou, é a hora, é agora. Não passe para depois. Por isso que o autor aos Hebreus diz assim, quando você ouvir a minha voz, diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, como foi na provocação. Quando você ouvir a voz de Deus, fala como Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vamos dizer isso? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, meu amigo, o tempo chegou, é agora. Não procrastine, não deixe para mais tarde, não deixe quando você ficar mais velho, não deixe quando a sua mãe morrer, que ela é muito católica e você não pode desobedecer, porque você precisa assumir uma fé cristã. Eu já escutei muitas pessoas dizendo isso, estão esperando alguma coisa acontecer. O tempo chegou. E quando é? Now, agora. Essa era a ênfase da mensagem de Jesus. A segunda ênfase, mas vamos olhar aqui só sobre essa questão do tempo, um videozinho que mostra como que o tempo passa muito rápido. Vamos lá? Tem som, queridos. Porque por mais que a gente não percebe, às vezes, se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. É agora. Não aguarde, não espere. A segunda ênfase da mensagem que Jesus pregava era: o reino de Deus está perto. Não é algo distante, não é algo longe, porque agora ele, como representante desse reino, se aproxima das pessoas. E aqui é importante você entender reino de Deus e igreja de Israel. Isso aqui é um pouco mais profundo, vamos dizer assim. Quando a gente fala do Velho Testamento, nós estamos falando de Deus escolher um povo. Qual é esse povo? Israel. Depois, em Atos dos Apóstolos, Deus inaugurou o quê? A igreja. Agora, qual é maior? O reino, a igreja ou Israel? O que vocês acham? Lembram de contém e está contido? Vocês aprenderam isso na escola. A igreja está contida no reino. Israel está contido no reino. O reino, que é maior do que a igreja, do que Israel, contém a igreja e Israel. Então o reino é muito maior do que você imagina. O reino de Deus é muito mais amplo. A gente não tem um costume, a não ser em filmes, de falar sobre monarquia. Quando fala da rainha lá da Inglaterra, nós estamos falando de monarquia. Tem alguns países que têm esse regime monárquico, que fala da realeza. Mas nos filmes da era medieval era muito comum a gente participar disso. Davi foi um rei, e o descendente de Davi, que é Jesus, também é rei, e será rei, e a profecia diz que ele governará.
E diz que esse reino de Davi e o reino de Jesus Cristo será um reino com valores, com ética, com moral e com juízo, que são a base do seu trono e a justiça. Nós estamos cansados. E olha, eu vou dizer para você, não se iluda, o mundo não vai melhorar, o mundo vai piorar. E você só tem que entender que um lugar que tem a justiça e juízo e equidade, que são base do trono, é o trono de Deus, é o trono do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos clamar por isso. Como é que a gente fala na oração do Pai Nosso? Venha o teu reino. Nós estamos aguardando o reino de Deus. Não acho que a solução está no Bolsonaro, não acho que está no Lula, não acho que está em qualquer representante das nações, Rússia, também Inglaterra, Alemanha, Merkel, quem for. O reino de Deus é justiça. E nós como igreja devemos aguardar o reino de Deus. Agora, uma coisa curiosa do reino de Deus é que Jesus diz, o reino está próximo. E aqui na teologia tem uma combinação que eles falam assim, o reino já, mas ainda não. Já está, como o Willo estava contando aqui, ele está dentro de vós, o próprio Senhor Jesus disse, o reino já está dentro de vocês. Mas ele ainda não foi instalado, ele já não foi inaugurado. Isso vai acontecer um dia na história. Então você tem que estar preparado para se encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Inclusive, ele é chamado assim, o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E nas épocas determinadas de Paulo a Timóteo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Está próximo o reino. Quanto mais tempo que nós estamos vendo no Cronos se aproxima, nós estamos aproximando do reino. E olha, você pode se encontrar com o Senhor Jesus de duas formas. Quando Ele voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ou quando você morrer, já se encontrar com Ele, se você estiver a sua vida quites na presença dEle. Por isso que tem essas duas mensagens de Jesus. O tempo chegou. Segundo, o reino está próximo. Mas a terceira ênfase de Jesus aqui, que no texto que eu li com vocês, poderia ser traduzido em 3 partes. Porque no texto que eu li para vocês diz, abandonem os seus pecados, voltem-se para Deus. E essas 2 partes eu queria dividir em 3 outras, que são essas aqui. Diga comigo, vamos lá? Arrependa-se e faça as pazes. O que é isso? Essa mensagem, arrependei-vos, torne-se para Deus, convertei-vos, ela é recorrente. Não foi Jesus que começou com essa novidade dessa mensagem. O profeta Isaías disse isso, profeta Jeremias disse isso, profeta Oséias, Malaquias, vários profetas anunciaram essa mensagem, ela é recorrente, ela sempre foi diante do povo dizendo, convertei-vos, tornem-se para Deus. E agora aparece também João Batista, antes de Jesus, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus também chega e diz, arrependei-vos, convertam-se. E eu quero dividir essa palavra arrepender-se, conforme alguma tradução diz, em 3 partes. Arrependimento, conversão e reconciliação. Com 3 sentidos diferentes. O arrependimento é uma palavra que diz assim, que você teve consciência do seu erro, e você, no seu coração, reconhece que você está errado, e você humildemente se aproxima de Deus. Eu estou errado, eu estou arrependido. É considerar a sua vida e ver o que está de errado com aquilo que se espera de você. É uma consciência, uma postura humilde, bem pessoal, de reconhecimento do seu erro, dos seus pecados. Lembra do filho pródigo que pisou na bola, largou o pai, levou a herança, gastou tudo dissolutamente, depois ele ficou sem nada, sem amigos, sem dinheiro, sem nada, e diz, caiu em si, e arrependido, quer dizer, que caca que eu fiz. Tem muita gente que precisa ter ciência, você que aqui está, Deus enviou você nesta noite para estar neste lugar, dizendo, você fez caca, mas tem solução. O arrependimento tem um segundo processo, que é a conversão. Porque o filho pródigo estava indo para cá, ele se arrependeu, pensou, aí ele converteu-se, ele mudou a rota, ele mudou a direção da vida dele, ele retornou para o pai. Então a ideia curta de Jesus é arrependimento, mas o arrependimento volta a essa ideia pessoal, tem uma mudança de rota, e terceiro estágio, reconciliação, fazer as pazes. Foi o que o filho pródigo fez com o pai.
E o pai recebeu o filho e restaurou a relação. Então essa mensagem, arrependei-vos, envolve 3 coisas: o arrependimento consciente, a mudança de rota e reconciliação, que é o quê? Fazer as pazes. Todos os homens precisam passar por esse processo de arrependimento. Então não é só, estou arrependido do que fiz. Judas fez isso, arrependeu, mas ele não teve o processo de conversão e de reconciliação. Judas ficou na culpa, arrependeu da caca que ele fez, mas não voltou, não converteu a sua vida, dizendo, vou acertar o que eu fiz de errado. Então lembre-se disso, arrependimento tem que provocar em você uma conversão, mudança de rota, e deixar os seus pecados para trás, abandonar a sua velha vida, abandonar os seus pecados escondidos e domesticados, abandonar as coisas que você tem consciência pela palavra de Deus que estão erradas. Então você precisa deixar isso para trás. Isso é mudança de rota, isso é conversão. E aí você se aproxima do Pai, que sempre está de braços abertos a te esperar, e diz, bem-vindo meu filho, e você está reconciliado. Então, as 3 palavras teológicas que a gente precisava entender hoje são essas 3. Repita comigo: arrependimento, conversão e reconciliação. Está claro essas 3 palavras para a sua mente? Arrependimento, caiu em si. Conversão, mudou de rota. Reconciliação, fez as pazes. Olha a mensagem de Jesus. O tempo chegou. O reino está próximo. Arrependam-se. Convertam-se e reconciliem com o Pai. E a última tônica da mensagem do Senhor Jesus Cristo é essa: creia no Evangelho. Você pode fazer uma opção de que caminho você quer seguir. Jesus também, Ele dá essa oportunidade para as pessoas. Você tem que ir por aqui. Fala, olha, existem 2 caminhos. Um cuja porta é estreita, o caminho é apertado, mas leva para a salvação. Mas tem outro caminho que é larga, porta larga, espaçosa, o caminho muito largo, espaçoso, e leva para a perdição. Você tem essas 2 possibilidades. Esse aqui é mais restrito. Esse aqui não entra nem em bagagem que você carrega no mundo. Esse aqui é mais árido lugar. É mais pedregoso, tem algumas montanhas a serem escaladas, tem algumas dificuldades. Esse aqui não pode tudo, é liberal. Esse caminho largo você pode fazer o que der na sua cabeça, não tem que prestar conta para ninguém, tem que prestar conta para seus pais, para sua mãe, você não tem que prestar conta para seus líderes, para pastor, para ninguém. Você faz o que você quer, o que der na cabeça, o caminho largo é esse, te permite. Só que saiba você que esse caminho é uma opção sua e que te traz um final horrível. Essa era a mensagem que Jesus estava proclamando para as pessoas. Já pensou que gostoso ouvir Jesus ali, quando você vai lá no Monte das Beatitudes? O Monte das Beatitudes, já fui 2 vezes em Israel, é um lugar onde fica no fundo o mar da Galileia. E Jesus proclamou ali, aquelas pessoas assentadas, que legal, que delícia ouvir Jesus ali no Monte das Beatitudes. Seria excelente o clima, o ambiente, mas a palavra dele seria de confrontação com você. Seria dizer para você, escolhe qual caminho você quer. No Velho Testamento, em Isaías 1:18, diz o Senhor, vinde, vamos conversar. Ainda que os seus pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam como o carmesim, eles se tornarão como a lã. E depois tem uma palavrinha assim, se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas se você for rebelde e recusar, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Está aí, você que está aqui, vem na terça da esperança, você sempre será bem-vindo, mas você vai ser confrontado, e você fica procrastinando, que caminho você está seguindo? Se posicione em Jesus, porque a mensagem dele é essa, de confronto comigo. Até quando você vai ficar cocheando entre 2 caminhos? Se Baal, se os deuses do mundo, se Maomé, se Buda, se quem quer que for, é Deus, siga. Mas se Javé, se Elohim, se Adonai é Deus, sirva-o. Se Jesus Cristo é o Messias, sirva-o. Esta é a confrontação. A proposta do Evangelho, porque Jesus diz, crede no Evangelho. Evangelho é a boa notícia. Que boa notícia? A boa notícia é a seguinte: por causa dos seus pais, que desobedeceram, vocês todos estão condenados. Vocês vão para o inferno. A boa notícia é que existe um caminho para se safar do inferno. Qual é? Jesus. Ele é o caminho, a verdade
e a vida. Se você quer ir ao Pai, só tem que ir por Ele. Então Jesus, Ele faz a ponte. Você que estava afastado e longe, e um abismo que é o pecado que separou você do Senhor, agora Ele faz aquela ponte para te permitir se aproximar do reino dEle. Aqui nós estamos falando, não dos seus 30, 40, 55 anos, 60, 65, nós estamos falando da sua eternidade. Nós estamos falando dos séculos, milênio de milênio. E onde você vai estar quando tudo acabar? Queria fazer você pensar nesta noite, e eu quero chamar a equipe aqui à frente. A mensagem que Jesus pregava não era tão fácil, não. Era essa mensagem que Ele pregava. A gente percebe isso nesse texto. A mensagem que Jesus pregava, ela é pesada. Chegou a hora. O reino está próximo. Arrependa-se. Creia no Evangelho. Você pode crer um monte de gente, crer em outras confissões. Mas Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero convidar você a se colocar em pé. Essa palavra, ela cutucou, ela confrontou. Mas eu queria uma palavra de conforto. Eu quero te confortar, porque se você entender essa mensagem, você tem a sua eternidade garantida. Se você ficar procrastinando, empurrando para frente, não se posiciona em Deus, não assume o seu compromisso, dizendo, eu sou cristão, eu sou um discípulo do Senhor Jesus Cristo, e a minha vida tem que ser coerente com este livro. Não é com o livro de filosofia, do cult XYZ, é segundo o Evangelho de Jesus Cristo. A partir do momento que você se posicionar, você tem que pautar a sua vida sobre isso e conhecer esse texto. Essa canção diz assim, quero voltar ao início de tudo. E voltar às primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Que seja uma canção que você cante com o seu coração. E talvez hoje é um dia de concerto seu com Deus.